Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal decretou a retirada do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, imposto estadual, da base de cálculo do PIS e da COFINS, que são tributações federais ou arrecadações federais. E para discutir esse assunto, eu converso agora com o advogado tributarista Augusto Paludo, que acompanhou de perto a decisão do STF. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Lucas? Bom, doutor, essa é uma decisão importante porque traz um impacto significativo para o orçamento da União. Aliás, União que contestava essa ação movida por uma empresa em específico, decisão que teve repercussão geral, ou seja, terá efeito prático nas decisões de outros magistrados por todo o país. O que define exatamente essa decisão do STF em relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS? Pois bem, Lucas, a decisão em efeitos práticos significa que o ICMS, quando houver a apuração do PIS e da COFINS, o correspondente ao recolhimento do ICMS deverá ser retirado quando da confecção da base de cálculo dessas duas contribuições, do PIS e da COFINS. Portanto, um reflexo imediato seria a redução do preço de uma eventual mercadoria ou de algum serviço. Bom, como era o entendimento até aqui? Ou seja, quando o ICMS ainda integrava a base de cálculo de PIS e COFINS, por que isso era entendido como correto? Havia um entendimento de que o ICMS integraria o valor tido como receita ou faturamento. Logo, esse valor tido como receita e faturamento também serve de base de cálculo do PIS e da COFINS. O Supremo, com essa última decisão, já veio a consagrar, ou veio a asseverar um entendimento que ele já vinha consagrando ao longo do tempo, de que o ICMS não faz parte da receita ou do faturamento. Essa que é uma conclusão constitucional. O ICMS, por não fazer parte da receita ou do faturamento, sim, um mero repasse ao Estado, ao ente que faz o recolhimento desse imposto, portanto, por não fazer parte da receita ou do faturamento, ele não deve servir de base do cálculo do PIS ou da COFINS, justamente por disposição expressa, o que tem o artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. O conceito expresso de receita e faturamento, qual não se confunde ou não deve pertencer ao ICMS. Agora, doutor, como essa decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão que, repito, tem repercussão geral, como ficam as demais ações que também contestavam a mesma questão, né, a inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, e digo mais, como fica a situação dos estados agora, ou melhor dizendo, da União que cobrava isso? Automaticamente tem que deixar de incluir na base de cálculo de PIS e COFINS o ICMS, ou em cada caso será necessária uma nova ação para contestar essa cobrança? Nesse atual momento, a gente não é prudente, aliás, apontar alguma conclusão. O que nós temos hoje? É certo que haverá recurso de embargo de declaração da União sobre esse acórdão, requisitando que o Supremo se manifeste ou então module os efeitos dessa decisão. O que é isso? É o Supremo declarar o que restou decidido e para quem terá validade essa decisão. Então, esse é um ponto de extrema relevância para o que temos hoje, exatamente no dia de hoje. Tem muita especulação sobre o resultado desses embargos. O Supremo já se manifestou por meio da ministra Carmen Lúcia, que ele irá examinar os embargos da PGFN. Nós temos que a PGFN já publicou uma nota afirmando que eles farão pedido que essa decisão valha somente a partir do ano de 2018, o período que o governo teria um espaço de tempo para fazer frente a essas despesas. A expectativa de bastidores é que o Supremo venha a declarar que essa decisão vai ter validade somente para quem questionou essa matéria perante o Judiciário até a data da decisão. Ou seja, os casos que estão pendentes até hoje terão efeito prático imediato, efeito prático imediato da decisão do Supremo.
Aí caberia até os contribuintes que questionaram essa matéria o eventual indébito do que foi recolhido no período dos últimos 5 anos. A conclusão que nós temos, portanto, é essa. Há uma expectativa de efeito imediato para quem questionou. Há pouca expectativa de que essa decisão venha a ficar em aberto para outros contribuintes. E aí nós até colocamos aqui uma recomendação que os contribuintes, neste exato momento, não deixem de considerar o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, na apuração do PIS e da COFINS. Nós orientamos que o contribuinte busque um advogado para que ele consiga uma eventual autorização judicial, via liminar, por exemplo, para que ele deixe de fazer esse recolhimento, até que haja o trânsito em julgado da decisão do Supremo. Isso é um ponto bastante importante, deve ficar claro para o nosso espectador. Perfeito, doutor. Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o ICMS não pode ser usado na base de cálculo do PIS e da COFINS, eu conversei com o advogado tributarista Augusto Paludo, a quem eu agradeço a participação aqui na programação da Rádio Justiça.